Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é quinta-feira, dia 18 de julho, e o tema do estudo de hoje é História em formato de sanduíche, parte 2. A passagem bíblica que baseia o estudo de hoje é Marcos, capítulo 3, nos versos 20 e 21. Aqui, o evangelista Marcos escreveu o seguinte: Então Jesus foi para casa, e outra vez se ajuntou uma multidão de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam, está fora de si. Uma acusação de instabilidade mental é grave. Geralmente é feita quando alguém se torna uma ameaça à sua própria segurança. A família de Jesus tinha essa opinião porque ele estava tão ocupado que não parava para se alimentar. Tentaram levá-lo à força. Nesse ponto, se encerra a história que fica na parte externa do, entre aspas, sanduíche, que tinha sido interrompida pelo relato em que os escribas insultaram a Jesus. Existe um relato paralelo entre os relatos da história em formato de sanduíche. A família de Jesus parecia ter uma visão semelhante à dos escribas. A família dizia que Jesus estava fora de si, enquanto os escribas diziam que ele estava aliado ao diabo. No capítulo 3 de Marcos, do verso 31 a 35, encontramos exatamente o que a família de Jesus queria e qual foi a resposta dele. Imagine, se sua mãe e outros familiares viessem vê-lo, você não os receberia? O problema é que, naquele momento, a família de Jesus não estava em harmonia com a vontade de Deus. Jesus reconheceu isso e redefiniu o conceito de família. Aquele que faz a vontade de Deus é seu irmão, irmã e mãe. Ele é o Filho de Deus, e aquele que se alinha com a vontade de Deus torna-se sua família. As duas partes dessa história, em formato de sanduíche, contêm uma profunda ironia. Na história interna, Jesus diz que uma casa dividida contra si mesma, como estudamos ontem, não pode subsistir. Na primeira vista, parece que na história externa, a casa de Jesus, sua família está dividida. Mas Jesus resolve esse enigma ao redefinir o conceito de família, afirmando que os que fazem a vontade de Deus, junto com ele, são sua família. Como também está registrado em Lucas, capítulo 12, verso 53, e no capítulo 14, verso 26. Muitas vezes, ao longo da história, os cristãos se viram alienados de seus próprios parentes. É uma experiência bastante difícil. Esse contexto de Marcos revela que Jesus passou pelo mesmo problema. E, concluindo, ele compreende essa situação e pode confortar aqueles que sentem esse isolamento doloroso. E concluindo aqui o estudo de hoje, eu deixo com você o texto para a sua leitura bíblica. E a passagem é Zacarias, capítulo 6. Que Deus te abençoe e, com a permissão dele, amanhã concluiremos o estudo semanal com um resumo de toda a lição que estudamos. Até lá. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.